Olá, sejam bem-vindos. Nosso podcast Sabe as Mulheres está mais uma vez aí diante de você e a gente fica muito feliz porque você acessou o nosso canal e eu tenho certeza que você vai compartilhar esse conteúdo porque é sempre inspirador trazer temas sobre empreendedorismo. Ó, tem tanta gente aí com talento para vender, para empreender e às vezes não tem ideias de como começar. E esse episódio, especificamente, fala justamente sobre superação, coragem, visão de futuro para aquelas pessoas que pensam no futuro. Verdade. E veem aí como é que pode ir crescendo, né, em vendas. Lógico, tem aquele dom também de quem sabe vender, né, Deise? É verdade. Deise é uma boa vendedora, eu já Sou ouvi uma falar boa que você era vendedora. boa mesmo para vender tudo, né? Quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, fiquei muito triste, né? Sair da minha terra, ir pra lá. Eu falei, vou fazer alguma coisa para encher a minha cabeça. Eu fui fazer trufa. Trufa. Aí eu fazia, botava nas vasilhas e descia a pé para o centro da cidade de Corumbá. Achei uma amiga para fazer isso com a gente lá, é 45 graus, tá? Calorzinho. Vendia muita trufa. Olha E aí. as trufas ficaram Não, a famosas. trufa não, no calor? Não derretia. Aí vendia trufa. Então, Iranilson, eu quero inicialmente te apresentar, porque a gente foi indicado pela Deise, né? O Iranilson Lira é uma pessoa que eu falei que tem visão de futuro. Sim. E casa aí com o tema, porque você atua no ramo óptico, né? Ele atua aqui em João Pessoa. Então, fala aí como é que você pode se apresentar para as pessoas. É isso aí. Quero aqui primeiramente agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, mulheres sábias, né? E eu me chamo Iranilson, sou aqui de João Pessoa, empresário, casado, tenho 4 filhos e o empreendedorismo já vem desde os 8 anos de idade. Tenho 3 óticas no centro de João Pessoa, laboratório próprio, minha empresa chama Bela Ótica e é uma honra estar aqui me apresentando e participando desse podcast maravilhoso. Sei que vai sair muitas ideias aqui, não só para a gente, mas para vocês que estão participando também desse podcast. Muito bem, a gente vai conversar já, vai falar mais sobre isso, a sua trajetória. Antes eu vou pedir para nossa querida Jardilene fazer uma oração. Bom. Esse tá bom. Valeu? Linhas. E tinha não. Então, porque hoje tinha tudo Pix. é maquininha. É Pix. verdade, o Tem que ser Pix dinheiro, também né? era. Tem que ser dinheiro. Sim. E Aí hoje tu tá ficava com o bolso cheio, Era. mas não era seu. No óculos já era, né? Eu já tava trabalhando para mim. Entendi. Com 2 meses eu consegui montar meu painel de óculos. Agora, como é que você chegava pro cliente? Mostra aí. Assim, simula um pouquinho, faz. Ó, Faz vamos aí, lá. vende pra nós. Deixa eu te dar um segredo, Silva. Algo que minhas filhas, minha esposa até falou esses dias. Ó, quando nossos filhos se perder alguma coisa, você já começa a assoviar. Porque quando eu tava na praia, a pessoa lá longe, eu já fazia, eu começava a assoviar. O pessoal lá longe começava a olhar, é óculos, vem pra cá. Levava o painel. Aí eu tava em Praia Bela e colocaram meu apelido até de Bem TV. Olha, Bem TV ali. Porque eu assoviava tão alto. E aí eu fazia isso. Saia assoviando, o pessoal começava a olhar. É óculos, venha pra cá, escolha óculos, vamos trazer proteção nos olhos e tal. E começava a colocar os olhos. Apesar que naquele tempo eu não tinha conhecimento, né? Sabendo que esses óculos de praia, algumas lentes, elas são de plástico e o plástico ele queima a retina. Hoje já não indica, né? Mas, porém, tem algumas lentes de cristal. Eu digo a você que o cristal ele ainda tem uma proteção. Mas hoje esses óculos que a pirataria trabalha, né? É plástico e ele queima a retina. Mas naquele Olha, tempo coisa eu tinha boa a gente conhecimento, saber né? não comprar, Eu só né? tava vendendo. O seu assovio virou uma marca. Virou uma marca minha, foi. Virou uma marca. Em Praia Bela, ali o pessoal já me conhecia dessa forma. E é uma longa história. Praia Bela. Praia Bela é longe, né? É, litoral sul. Saía de casa de 4 horas da manhã, numa motinha pra lá, amarrava, era uma motinha simples, amarrava o painel, chegava na praia. Porque assim, chegava. Era de isopor? Era de isopor, Silva. Deise. Deise. Chegava muito ônibus de fora, né? O pessoal, as excursões, né? Então chegava muito cedo na praia. Despreparado, sem o óculos, você tava lá. Tava ali, esperando o pessoal descer do ônibus, já tava oferecendo óculos. Aí a pessoa ia experimentar e você dizia, Já tinha um lindo, painel. aquele óculos parecendo uma o moça. espelhinho era. Isso. Tá lindo, ó, maravilhoso. Mas o bom vendedor, ele tem que fazer isso. Ele tem que chegar. Você Tem que tá saber linda, convencer, né? É verdade. Você Mas, assim, tinha essa facilidade. Assim, de tinha sim. convencimento. Eu acho que
é um dom que foi Deus que me deu, de Sim, vendas. verdade. Eu sou apaixonado por vendas. E a visão, como ele fala, né? Porque ele tem toda uma extensão de praia aqui no centro, mas ele ia lá para uma praia mais distante e talvez Isso. não tivesse tanta gente disponível, Competitividade menor, né? competindo com ele, e lá ele... É tanto que em Praia Bela até hoje eu ainda tenho minha carteirinha. A gente tem uma associação lá que era 2 vendedores de cada mercadoria, né? Então, assim, para mim era muito bom. No tempo era eu, um amigo chamado André. Hoje ele tem bar em Praia Bela. Então, só era nós dois. O pessoal vinha, aí vinha lá uma pessoa da prefeitura, que a gente pagava uma taxa para a prefeitura. É isso que eu queria saber. O pessoal que vende, os ambulantes, eles trabalham por si só ou tem alguma empresa, alguma prefeitura por trás disso? Isso. Olha, aqui no Litoral Sul, a partir de Coqueirinho, sim. Coqueirinho, Tambaba, Praia Bela, não pode ter mais de 2 vendedores de uma mercadoria só, não. Eles pagam uma associação, aí tem uma fiscalização que fica ali. É para deixar a praia também organizada, sabe? E aí eles têm feito investimento também em limpeza da praia, tudo isso que quando a gente pagava uma taxa mensal. E eu também acho que o seguinte, para não poluir muito, assim, vamos dizer, 10 pessoas vendendo óculos ali, porque Praia Bela é pequeno. Isso. Então, assim, atrapalha até a venda um dos outros, né? E tem um controle. Quem é que está aqui nessa praia vendendo? Então, com a associação, devia ter algum cadastro. Isso, vocês tem um lá, cadastro. quem está aqui é o vendedor tal, vendendo isso, qualquer problema, qualquer coisa. Era algo fulano que tá seguro, aqui. né? Era já... Eu acho que é uma segurança para o vendedor Sim. e para o cliente. E sem contar que hoje eu costumo dizer que eu acho, na minha opinião, não porque eu trabalhei muito tempo, mas é uma das praias mais bonitas que tem aqui em João Pessoa. Praia Bela, Praia muito Bela. bonita, organizada, limpa. Aquele mar, aquele rio, aquele encontro ali. É muito Aquela bonita a Praia tranquilidade Bela, ali né? do riozinho, né? As meninas ali não da- desmerecendo outras praias, né? Que bonita a Praia Bela. As nossas praias aqui do nosso Nordeste, na Paraíba, é maravilhosa. Comparado a algumas praias que eu já fui para fora e fiz, não se compara, não. Mas quando falar do Litoral Sul, Coqueirinho, é algo bem organizado. Agora eu quero saber, para quem está começando, por exemplo, você teve o incentivo forçado do seu pai, né? Que disse assim, vai para a rua vender, tem que trabalhar. Você teve um amigo que deu, diga assim, uma oportunidade e você aproveitou. E você teve um dinheiro que você soube fazer ele render. Então eu queria saber quais são os passos, se são esses, para quem está começando. Porque tem que saber também usar o dinheiro. Porque quando se empolga que está entrando muito dinheiro, muitas pessoas acabam Metendo os se pés pelas perdendo mãos, nisso, né? Qual é a dica que você dá em relação a isso? E como Isso é que bom. você fez? Isso, muito Deixa bom. eu acrescentar, Tá. pergunta mais coisa ainda. Vamos lá. E assim, como você descobriu essa habilidade? Como a pessoa pode descobrir também sua habilidade? Porque assim, você vendia quentinha, mas aí quando você foi para o óculos, foi só a questão financeira? Você se identificou mais? O que é que fez assim você Essa mudar mudança, ou não só mudar, mas assim, identificar aquilo que você gostava de fazer? Para as pessoas terem uma ideia assim, eu quero empreender, mas eu faço o quê? Boa pergunta. Para você que tem esse questionativo, né? O primeiro incentivo, as primeiras palavras que eu digo é dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e aí você vai tendo experiências e você vai chegar ao ponto, ao determinado momento, que você vai se identificar em tal área. Eu me identifiquei na área de vendas, fui posicionado pelo meu pai e por esse amigo que me deu essa oportunidade. Então, eu quero dizer assim, quando você busca, tem atitude, tem vontade, sempre vai ter. Eu acredito sim, que tem muitas pessoas ainda que têm um coração bom, disposto a ajudar, a dar oportunidade. Eu digo porque eu era assim. Eu comecei e até na minha área mesmo hoje de ótica, se for contar, eu coloquei muitos colegas com ótica, que tem ótica hoje também no centro, devido a essa situação. É dar o primeiro passo e tentar se identificar em algo. Mas as vendas é muito boa, é muito bom. O empreendedorismo, você ter força de vontade, fé. Primeiramente, bota Deus. Segundo, dê o primeiro passo, que tudo flui. Mas a gestão nem sempre é fácil, né? Porque às vezes a pessoa tem o dom de vender, mas não tem o dom de administrar bem o dinheiro, por exemplo, e saber administrar um negócio. Você conseguiu fazer isso, mesmo com a dificuldade. Você teve seu dinheiro retido lá por um tempo e você disse, não, peraí, não está dando aqui, eu vou partir para outra. Então, é importante que a pessoa também tenha essa visão. Esse controle, sabendo que nem tudo é lucro, né? Mas saber separar
o lucro e o investimento. Eu sempre pensei assim, sempre eu quis investir mais do que eu ganhava. Eu nunca, se eu vendia um óculos, eu queria comprar 2. Para mim era assim, eu sempre, se eu invisto R$1.000 hoje, se tem um retorno, eu quero investir 2, tiro meu lucro, mas o meu investimento eu sempre viso crescer, né? E foi nessa história, nessa situação que começou as óticas, laboratório, tive visão de querer abrir um laboratório, fui para uma feira óptica e tive uma oportunidade também, ali trouxe os maquinários, um investimento muito alto, que aos meus olhos era impossível, mas dar o primeiro passo. Deus é maravilhoso, né? Sim. Porque ele vê também o esforço que você tem que... Porque Deus dá oportunidades, mas a gente tem que saber usar, né? E ter também a questão do esforço. Sim. Você, além do dom que você tinha, você também procurou conhecimento, né? Para sua área, para não ser mais um. Para né? Você disse assim, não, eu quero fazer algo a mais, né? Por que é importante as pessoas investirem nisso também, né? Aperfeiçoamento, conhecimento. Isso. Uma coisa que eu digo é fazer muito curso. E algo que eu tenho aprendido muito nesse tempo é podcast. Tenho assistido muito podcast na minha área, né? Na minha área, e tem trazido grandes resultados também, visões, direções, e tenho errado menos. Errado menos buscando conhecimento, né? Estudando e na minha área. Uhum. E aí é uma área que, como eu falei inicialmente, tem um rendimento bom, mas também tem muita competitividade, né? Eu vejo que às vezes tem lugares que tem óticas uma atrás da outra, assim, lá em Recife mesmo tem uma rua que só tem óticas lá. Silvia. Eu fico pensando, como é que elas se diferenciam, Boa pergunta, né, Silvia? Como é que você faz para diferenciar a sua ótica das outras? Hoje, Silvia, eu costumo dizer que aqui em João Pessoa, o ramo óptico tem crescido bastante por uma desorganização na questão do sindicato óptico, que fechou em 2015. 2015, ninguém fala mais no sindicato. E quando tinha, era mais rígido. Para se abrir uma ótica, tinha que ter o curso técnico, tinha que ter um representante na loja. E hoje está mais fácil. O sindicato fechou, então, muitas das vezes a pessoa trabalha. Eu tive essa experiência também, trabalhar 5, 6 meses. Vou abrir minha loja. E assim está mais fácil, né? Porém, às vezes abre sem conhecimento, achando que apurado é lucro, e às vezes só pensa em vender e esquece que está vendendo saúde visual, né? Saúde visual. Isso é tão importante, né? Muito, ter esse muito cuidado importante. com quem está comprando seu produto. Sim. Ele vai comprar uma vez, não vai ser bom para ele, nunca mais vai voltar, né? É verdade. E a gente, no segmento óptico, você tem que diferenciar o vendedor e o consultor. O vendedor é aquele que vai querer só vender, como tem muitas óticas. Eu costumo dizer que o diferencial da Bela Ótica é isso. O diferencial é o atendimento, a excelência no atendimento, mas também no conhecimento. No que você está vendendo, no que você está oferecendo. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe de milhões. Posso falar isso. Coisa boa. Eu assim, aqui você está vendo, né? Nós três usamos óculos. Então, assim, a população hoje, muita gente usa óculos. E quando a gente chega numa ótica, não é só oferecer o óculos, porque quando a gente chega com a receita, passa no médico, mas tem umas mediçõezinhas que eles fazem lá, né? Hoje tem algumas óticas até que é uma medição digital, né? Fica só de frente, de lado e tal, ele faz aquela pontuação. E se você chegar numa ótica que não tenha pessoas que tenham esse conhecimento? É verdade. E aí traz problemas futuros, né? Como glaucoma. Isso aí é prejudicial, porque aquela medição ali que chama-se medida do centro óptico. Ali é a medida distância nasal pupilar, que tem que ser preciso. E tem ótica que nem tira. E totalmente errado. Totalmente errado, perigo. E o pior é que incomoda a pessoa que está usando, né? Sim. Porque ela vai sentir uma dificuldade. Hoje eu estava até falando com a Silvia, né? Eu tenho 2. Um para fazer sair, no caso, que é esse, e um que eu uso diário, que eu não tiro o óculos. Mesmo se eu tirar também, eu não enxergo. Eu vejo elas tirando, botando, eu não posso fazer o que elas fazem, porque se eu tirar, eu já fico mal. Então, eu estava falando para ela, Silvia, eu já estou com medo, porque eu vou ter que fazer agora, né? Ou no médico e tal. E as minhas lentes são caras. Elas são caras. E aí, eu tô com medo. Eu divido em 30 vezes, porque elas não são baratas. Agora,
eu gosto de qualidade. Sim. Eu gosto de lente de qualidade. Eu que escolho. Eu poderia fazer. Eu gosto dessa que escurece no sol. Eu não sei, acho que essa daqui é uma roia, eu não sei. Isso, a sua lente é uma Tá? roia. Então eu vejo assim, eu vou. Sempre usei óculos. Meu falecido marido ainda falava. Os óculos dela chegam aqui em Corumbá com batedores, porque era caro. E o meu, eu vou ali na. Pessoal da Bolívia, na feira, aí ele ficava lá experimentando. Eita, eu já. grau pronto, né? Aí ele, por que você não vai lá? Eu falei, não, eu não sou você, sempre gostei dessas de lente que você coloca e você sente a qualidade na visão, Porque não é? não gasta um investimento. É, né? sim. E a durabilidade, né, Deise? Você falou que Puxa. 2 anos. Já tem. Olha aí, tá vendo? O paciente, quando ele começa a investir na qualidade, numa lente digital, por exemplo, a fábrica Roya, ela é o diferencial, a tecnologia, o desenho de campo de visão, a amplitude. Então, é diferenciada das lentes convencionais, que é essas lentes tradicional, o campo de visão reduzido, entrega mais rápido. E aí o cliente começa a sentir um forte desconforto, demora mais adaptação. Com 6 meses começa a sentir dificuldade, já porque forçou a sua visão e aumenta o grau. E o paciente, quando ele tem essa visão de investir em algo melhor, acontece o que aconteceu com Deise, essa questão de passar 2 anos, 3 anos. Eu tenho um paciente também eu investe demoro em para lente fazer digital o por conta disso. Eu também. A durabilidade, a qualidade. Não arranha, não quebra. É Eu maravilhoso. também só gosto dessas Eu lentes, super assim, indico. bem- Vale a pena. Aí vai lá na Mas Bela que ele Vista. tem Bela Ótica. laboratório, né? Bela Ótica. Bela Ótica. Você disse que tem um laboratório. Isso. Então, as suas lentes você já produz lá. Então, sai mais rápido também do que aquelas que ainda vão enviar, não sei para onde. E, o nosso laboratório, nós temos um laboratório de montagem, a gente monta nossos óculos, porém quando é Roya, Varilux, a gente manda Ela os dados vai pra Roya, fora. a lente chega e faz a montagem no nosso laboratório. Hoje a Bela Ótica tem seu laboratório próprio, de fabricação também, mas hoje nós estamos com fabricação tradicional. Tem a tradicional, aquela que consegue entregar com mais rapidez, que tem um custo menor, custo-benefício menor. Mas quando é lente digital, a gente estamos fazendo o pedido ainda diretamente com o fabricante. Roya, Varilux, Zeiss, esse padrão. Mas são Eu já vi, as eu vi lentes que tem melhores, lentes né? tecnológicas, óculos inteligentes hoje em dia. Eu, sinceramente, eu desconhecia. Quando eu fui ler, E o apareceu. que é? O que é que elas são? As lentes tecnológicas são lentes já com esse efeito da sua dioptria. Ele corrige o seu grau. Mas até que eu não tive nenhuma experiência ainda, não tive nenhum cliente que fez esse investimento. É alto, é? É alto investimento. Mas assim, tem lentes também, vamos dizer, bota um grau, aí tem lente que lhe dá um ângulo de visão maior. Sim, sim. Não tem também essas lentes mais... Tem. Né? As melhores lentes, elas justamente servem para isso, né? Isso. O investimento, quando o seu paciente investe em algo melhor, um produto melhor, é justamente essa questão do campo visual. Né? A horizontal, o campo é mais amplo, ela traz mais amplitude na visão. Então isso aí traz mais conforto. E a tecnologia hoje das lentes digitais, um exemplo, se o paciente tem mais dioptria, mais grau para perto, ela faz esse desenho trazendo mais conforto para o paciente que tem dificuldade para perto. A minha dificuldade é mais para longe, então eles desenham, é uma lente personalizada. Agora me diga, o dono, né, de uma ótica, como você, um empreendedor, tem que estar sempre se atualizando, não é? Sim. Sempre Porque se vai surgindo novas lentes, né? novas tecnologias. Se bem que acho que a visão é a mesma, a miopia, né? Outra, babá. Mas aí, no caso, assim, é um estudo eterno. Porque assim, hoje a tecnologia vem se avançando cada dia, né? Então, sempre tem novidades. Isso em lentes, em armações, sempre tem algo diferente, em modelo, em cores, sempre vem tendo lançamentos, né? E você precisa sim se atualizar, estar acompanhando o mercado, né? Mas você treina a sua equipe para eles orientarem os clientes? Porque às vezes a gente vai comprar um óculos, não combina com o nosso rosto, tem todo um... Eu vejo que tem muitas dicas na internet, mas cada pessoa tem uma característica, a cor do cabelo, se vai combinar, se é com o formato do rosto.
Como é que elas orientam quando a pessoa vai fazer a escolha da armação, por exemplo? Certo, que eu tô Silvia. falando? Olha, eu tenho uma frase que eu tenho na minha primeira fachada, que é a honestidade é a base do sucesso. Essa frase eu trago para mim. E a honestidade, quando se fala de honestidade, é ser sincero, ser honesto com o cliente em todos os aspectos. Então, na escolha da armação também, eu sempre oriento as minhas funcionárias, fazendo sim treinamentos, uma vez por mês tem um treinamento da minha parte, tem um gerente também da loja que faz treinamento, inclusive ontem tivemos um treinamento para a equipe. Então é isso, é saber consultar, entender a necessidade do cliente e tentar conhecer o cliente para ver o gosto de cores, tonalidade e ser sincero. Olha, essa armação ficou bem melhor, mas se você gostou dessa, legal, mas na nossa opinião ficaria melhor essa aqui, até para o seu grau, para a sua lente, vai trazer mais conforto. É porque uma dessas que você usa, por exemplo, né? Deve ser Isso. da melhor qualidade, né? Agora, por exemplo, eu a considero ela uma armação frágil porque... Exatamente, é uma peça mais delicada. É, delicada. É, né? mais Não é delicada. todo mundo que pode É uma usar. joia. Eu vivo derrubando o celular Sim, e ó. Não, então, nós não podemos, eu digo nós, eu já tive assim e ela é bem melhor, porque olha como vê como que é muda. bem discreto, né? Dá até uma... Confortável. Né? Mas assim, para quem não é como Quem é dono de ótica, né? Não, Não, Silvia, não. Você... eu e você, no caso, né? Eu com criança, eu lido com criança o dia todo. Eu tenho aquela outra lá em casa que ele não cai. Sim. Eu nunca tiro. Porque você não vive tirando. Ele não cai, eu nunca tiro. Mas de vez em quando eu deixo assim, ela coloca no rosto. Uma criança pegar uma dessas já era. Já era. Vai ter que Mas voltar eu no rosto. acho bonito. Porque tira essa. Tira assim, isso aqui da nossa. Isso. Fica mais. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de óculos. Eu acho que, por exemplo, eu poderia até. Tem gente que faz cirurgia para não precisar usar óculos. Tem pessoas. Eu gosto de óculos. Eu acho que o óculos dá um up assim no visual, dá uma. Chique. Tem quantos óculos, Silvia? Só tem esse mesmo? Atualmente eu não estou podendo fazer essa variação. Mas Vou ser sincera. Esse aqui eu já vou mudar só a lente dele. Nem a armação eu vou mudar. Mas eu acho bonito quem tem vários óculos, cada ocasião, cada roupa e combinando. Eu acho tão bonito. Mais do que a questão da saúde, lógico, é o essencial, mas também a estética é um questão conjunto, de né? identidade também da pessoa. Eu acho que os óculos viram a identidade. Viu? Sim, Não é isso? verdade. É verdade. E você identifica isso no seu Sim, identificamos. Se o prefeito daqui, como era? O Cícero. Cícero, se ele fosse lá, ele já tem uma marca dos óculos dele, né? Isso. Que eu observava Tem uns e modelos, toda né? vez que eu entrevistar ele, eu dizia, meu Deus, esse homem é um óculos que eu só vejo nele. Assim. É mesmo? Virou Ele tem a um marca modelo. dele. Tem gente que é assim, você pelos óculos você identifica a pessoa. Tem isso também, né? Tem. Inclusive, nós tínhamos um óculos lá do Cícero, um modelo, a modelagem dele. E vendia bem. Gente, eu nunca prestei atenção nisso. Mas óculos é importante É você criar redondinho, uma né, o dele, identidade. né? É um óculos redondo. Mas é isso, é fazer uma consultoria. A ótica é consultoria. É o que eu digo, olha, nunca coloque na sua mente que você é um vendedor ou uma vendedora de óculos. Vendedor era eu quando estava na praia, que vendia de todo jeito, né? Assim, mas hoje ótica é saúde visual, a gente tem essa visão de vender o melhor produto para o cliente, mas também entender as condições e ser transparente com o nosso cliente. Hoje nós já atendemos o público do A a Z, mas com toda a transparência, toda a sinceridade, com toda a honestidade. E como sempre digo, a honestidade é a base do sucesso. Deus, ele tem nos abençoado. Acho que o primeiro passo é esse, você confiar em Deus, que ele vai abrindo as portas. Agora, a visão de futuro que eu falei, por exemplo, você já conquistou muito. Você podia até dizer, já cheguei onde eu queria, no topo e tal, já cheguei. Mas você tem uma visão, por exemplo, tem gente que já pensa em abrir franquias, expandir para shoppings e tal. Não sei se você tem alguma loja em shopping, tem? Não, ainda não. Não, é certo. Mas estaria nos seus planos algo assim, de expandir? Sim, Silvia. Hoje eu não penso em abrir mais óticas em bairro, em centro. A minha visão é para o shopping. Eu pretendo ir para o shopping, estou orando ao Senhor, esperando o tempo certo, esperando surgir as oportunidades, né? Às vezes os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, mas os planos dele é maior, né? A gente pensa algo e ele pensa bem algo maior para nossas vidas. Então é isso, não pense em franquear. Hoje eu tenho dificuldade, sim, em questão de mão de obra, pessoas capacitadas que queiram trabalhar, que queiram crescer, que queiram trabalhar com honestidade também. Hoje é bem difícil. Hoje a gente sofre também nessa parte de treinar pessoas e pessoas que queiram crescer, que tenham essa visão de crescimento.
Porque Hoje é tem- uma mentalidade diferente da que Sim, você sim. tinha na sua época, você É. era um garoto, né? Mas tinha uma mentalidade de crescimento. Hoje eles querem tudo pronto, fácil E rápido. e rápido. rápido, Não querem, não querem investir em si mesmo e querem ter resultados. Porque É muito hoje triste você isso. vê ele falando, eu tenho 3 óticas, tenho um laboratório. Nossa, ó, não foi assim, Não né? foi. Ralou Teve muito. É que doloroso. você ralou, É, foi queimou a pele na doloroso. Teve praia. fracasso, não teve? Muitos. Então, tudo isso. Você falou agora em fracasso, eu me lembro que uma vez eu tava entrando aqui em um bar, que eu não vou falar o nome, um quiosque na praia, e quando eu entrei com o isopor assim na mesa para fazer atendimento, o proprietário saiu de lá e saiu me empurrando. Não, aqui você não pode vender não. Quer dizer, como Então, se isso- você estivesse lá pedindo dinheiro, Exatamente. né? Ou roubando. Me empurrou Não, mesmo, olha, tava aqui você não vendendo. pode vender. E tá certo, senhor. E ali foi um Agora uma pergunta Momento que não quer constrangedor. calar. constrangedor. Você sempre foi evangélico ou você se tornou nesse caminho? Foi nesse caminho. Em fevereiro também. Ah, que coisa Em 2010 também, eu aceitei a Cristo como um suficiente salvador. Eu era católico e aí de lá pra cá, Foi um divisor de águas? Sim, Até no sim. empreendedorismo? sim, é duas coisas que eu costumo dizer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e a segunda foi ter casado cedo, né? Ah, que coisa boa! Ah, queria saber da sim. família, o papel da família. Hoje minha primeira, não primeira namorada, foi a segunda namorada, mas primeira esposa e a única, Se né? Deus quiser. Temos 4 filhos. Pretendia ter 2 filhos, um casal, né? Mas como falei, os planos de Deus, né? Fiz vasectomia quando tive o segundo filho e não deu certo. Olha, Aí tá veio- ouvindo, né? ó? Escutem aí. Fiz vasectomia, não deu certo. Veio o José Ítalo, que hoje ele tá com 8 anos. Oh, Aí o terceiro, nossa, e agora? Fomos num médico, olha, você não respeitou o tempo. Eu falei, rapaz, foi mesmo, foi, não respeitou o tempo, tá certo. E aí veio Isadora. Aí, A Isadora tá com 3 anos. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí a gente voltou para um outro médico. Aí a gente já tava com plano. Aí quando foi, não, olha, não fizeram bem feito, não. eita! Eu fiz, foi mesmo, tu foi. Aí agora encerrou. Aí agora encerrou. Foi. Não, mas agora já foi feito os testes, comprovado. Seu mais velho tá com que idade? A minha mais velha tem 19 anos, Isabela, 19 anos. E a novinha? A mais nova, 3 anos. Isadora, Extremo. Mas isso é tão bom, porque você vive fases diferentes. Agora me diga uma coisa, você Sim. diz assim, eu tentei sair da venda e ir para a economia, a administração. Sim. Aí você viu que não. Então você ainda hoje, você vende nas suas óticas ou você só faz a parte de ficar divulgando? Olha só, agora em dezembro eu precisei mesmo pagar uma consultoria para me arrancar do financeiro, porque eu não sou bom nessa parte do financeiro, não sou. Esse eu assumo, viu? A minha esposa vai assistir depois o podcast e ela vai dizer, você foi sincero. E aí a consultoria fez, olha, entrega tudo na mão da tua esposa, vai-te embora fazer o que tu sabe fazer, que é vender. E a gente tá nessa transição de voltar para as vendas, sabe? Algumas frustrações que me fez levar para esse nível de vou pro financeiro, vou organizar. E terminou que de dezembro para cá tá tudo nas mãos da minha esposa. Eu tô voltando a vender, a atender. Não tinha gerente de loja, por isso que, como não tinha gerente, eu que ficava à frente, eu que vendia, eu que resolvia. Então eu era aquele que iria fazer tudo. Mas hoje nós estamos com um gerente, o segundo gerente de loja, tá com 3 meses também de experiência. E tô voltando pro balcão para atender, para auxiliar. Coisa boa. Isso. O E, olho do dono, né? Tá lá. sem contar os clientes, né? Muito importante isso. Olha, agora mesmo quando eu cheguei aqui, Deus, Fábio, eu não posso mentir, eu tava falando, a gente cristão tem que ser sim, sim ou não. Quando eu cheguei ali, o funcionário ali, Iranilson, tem uma cliente aqui que só quer ser atendida por você. Olha. Aí eu fiz, rapaz, tô no podcast, liga pra Arthur. Mas é isso, chegou o tempo que eu não queria atender. Disse, não quero não, eu quero cuidar daqui. Só que é uma área que eu não me identifico. Viu? A minha área é vendas, tá ali com o povo, tá ali nos Foi onde tudo começou, Onde na tudo verdade, começou, né? Mas Coisa houve momentos em que a Deise até perguntou a você que você achou que não ia dar certo, houve algum tipo de fracasso momentâneo. Como é que você disse, espera aí, eu vou sair disso? Houve momentos assim ou não?
Olha, teve um momento bem delicado. Quando começamos também algo que eu no início também a gente começou, eu era sócio com meu irmão, a gente tinha uma ótica, e quando desfez a sociedade, eu fiz, será que vai dar certo? E foi esse momento que eu achei que não ia dar certo, mas deu certo. Porque você trabalhar em conjunto é uma coisa, quando sai aquela parte você fica um pouco inseguro, né, Luiz? Fica Foi esse inseguro, momento. é. Mas Apesar que também difícil você... Eu acho mais difícil trabalhar em sociedade. foi Eu acho 6 que é muito meses. mais complexo, porque você tem que lidar com a outra pessoa, mesmo sendo irmão, às vezes, mas tem personalidades diferentes. E uma coisa que ele falou que é muito importante, não é só vender, eu vou vender. É também saber administrar o que está vendendo. Você precisa saber administrar. Pagar as suas responsabilidades e tirar o teu lucro, né? Na verdade, não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu comecei a vender roupa, a gente não tirava muito lucro, porque o próprio negócio ia se mantendo, entendeu? Ia se mantendo. Meu falecido esposo, ele tinha essa visão, vamos comprar, na época 5 mil era muito dinheiro, era uma coisa que te assustava, então você tinha que trabalhar ali para poder cumprir, né, os cheques, que eram cheques, tá? Eram os cheques. E aí, bem no início, a gente não viu o lucro dessas vendas, mas um tempo depois, e o que também ajudou muito foi quando eu cheguei lá na cidade dele, eu não conhecia ninguém. E ele colocou na mão de pessoas que também não estava dando certo porque não pagava. Vendia e não pagava e falava que não tinha recebido, entendeu? Isso. Eu vendia para ela me pagava, eu falava para você, ela não me pagou ainda. Mas eu já tinha recebido. Então a gente tomou uns tombos muito feios. Aí eu falei para ele, tira de todo mundo, me dá um mês. Aí comprou uma bicicleta, ele me dá um mês. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou sair para vender. Aí você tem essa coragem, que ele era de marinha, né? Eu falei, claro que eu tenho. Aí arrumei uma mochila para as costas, uma mochila pro cano da bicicleta e uma mochila para onde ficava sentada a pessoa. Botava as crianças na escola, saía para vender. Assim, de porta em porta. Igual mascateiro, que lá tem muito mascateiro em Corumbá. Mascateiro é vendedor de porta em porta. Aí, às vezes, a viatura da Marinha me via, aí chegava lá na capitania, olha, vi tua esposa lá perto da fronteira, ela tá trabalhando. E vendia. E daí, nunca mais tivemos ninguém para vender, porque eu sabia vender e ele administrava. Ele era um excelente administrador. Ele era maravilhoso. Yes. Então, ele era o equilíbrio que faltava. Parceria boa, né? Muito. Nossa, ele trabalhava ali. E com isso, construímos a nossa casa, né? Nossa casa era imensa, era uma mansão. E aí, uma vez, até falaram, de que essa casa aí, um delegado, né, da Polícia Federal. Aí o nosso pedreiro é de um cabo de marinha. Aí ele, nossa, esse cabo tá mexendo com coisa errada. Aí eu falei para ele, não, fala pro delegado que a esposa do cabo, ela trabalha. Aí eu vendia. Aí chegou o tempo de eu não precisar também sair. As pessoas vinham na minha casa. Aí eu vendia joia, eu vendia roupa, eu vendia tudo. Ainda fazia cabelo. Você é empreendedora mesmo. A pessoa chegava lá, ajeitava o cabelo, era saía com Já saia completa, né? E os tombos? Teve, porque antigamente era nota promissória. Eu digo que se hoje fosse, naquela época fosse maquineta, a gente é longe. Tá milionária. A gente é longe. Era hoje as seguro. pessoas pagam logo, né? O cartão Pix. Vender é ótimo, difícil, né? vender é muito bom. E receber é melhor. Ver o lucro. Ver o lucro. Agora você vai vender a palavra de Deus. Aí a reflexão. Então, essa é de graça. Essa semana eu fiquei orando e pensei assim, poxa, ele é um empresário, eu queria assim, eu quero falar de algum empresário na palavra. E Deus me trouxe aqui em Atos 16, a partir do versículo 11, diz assim, olha, Paulo em Filipos e a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para a Somotrácia
e no dia seguinte a Neápolis, e dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias, e no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E aí você vai... Aí eu dei um título, né? A empresária e a serva. Então, Lídia, ela era uma dona de casa e uma empresária. E ela vendia púrpura. E aí eu fiquei muito curiosa. O que é púrpura, né? A gente escuta muito falar sobre isso. E era um tipo de corante natural muito raro. Era raríssimo e era extremamente valioso naquela época ali. E ele era extraído de um molusco chamado murex, molusco, né? E devido ao alto custo dessa coloração, né? Ele era tão caro que ele era superior ao ouro. Olha como era valioso esse corante, que dava a cor púrpura, né? E ele tinha uma dificuldade de produção também. Então ele tornou-se um símbolo supremo de poder e riqueza. E status, vendedor de púrpura, e era usado principalmente, né, e exclusivamente pela realeza, nobreza, imperadores romanos. E Lídia, ela era rica, ela era próspera, era uma empresária que não precisava de nada. Ela temia a Deus, mas a gente não pode confundir temer a Deus e se converter ao Senhor da palavra, porque muita gente pode dizer, eu temo a Deus, mas não conhece o Deus Todo-Poderoso. Naturalmente, naquela época ali, não havia sinagoga, porque eles chegaram ali e eles ouviram falar que pessoas, mulheres, se reuniam à beira do rio para escutar outras pregações, outros discursos, até de outros deuses. Mas a gente vê que na beira do rio, onde o povo se reunia para buscar aos deuses, né? Chegou ali, haviam pessoas com fome espiritual. E Lídia, diz a palavra que ela era temente a Deus. Ela ia ali também para buscar algumas coisas. E aí os missionários foram ali buscando uma oportunidade de ministrar a palavra. Porque o servo de Deus, ele é oportunista. Aonde abrir um pedacinho assim, você já vai lá e vende o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela faz o que lhe apraz, né? E aí ela ouviu a palavra, ela ouviu o que Paulo dizia. Aí diz que ela abriu o coração, mas na verdade, quem abre o coração do homem para que ele dê atenção à palavra é o próprio Deus. Então Deus abriu o coração daquela mulher, rica, empresária, vendedora de púrpura, não tinha falta de nada, mas era pobre, porque ela não conhecia o Deus da palavra. Ela não conhecia Jesus que Paulo pregava. Ela não conhecia o Senhor e Salvador da vida dela, que eles estavam ali, né, ministrando aquele povo ali. Então Deus vai lá e toca no coração daquela mulher, ela dá ouvido à palavra de Deus, e o próprio Deus, ele vai agir, ele vai abrir o entendimento dela. Por isso que eu perguntei para ele se na trajetória dele ele conheceu Jesus, porque com certeza a partir daí há um divisor de água. Há um divisor. Você não está mais lutando sozinho, você está com o Senhor dos Exércitos, você está com Deus
soberano, eterno, e você tem assim a certeza de que mesmo se lá na frente houver uma crise, houver algo que possa impactar, te entristecer como empreendedor, como empresária, você tem a certeza e que o Senhor dos Exércitos, Ele vai pelejar por você, porque Ele é o Deus da providência. E se nós temos esse Deus na nossa vida, a crise, ela vem sim, ela vem, porque nós não somos santos, nós não estamos fora do mundo ainda, então nós vamos passar, mas ela vem e ela passa. Porque o Senhor, Ele vai nos dar estratégia. Sempre que eu estou em aperto, eu peço, Senhor, me dá estratégia. Eu preciso de uma estratégia para sair dos meus próprios apertos financeiros. Porque a mulher gasta, entendeu? Mas isso aí é para outra coisa. Então, Deus, Ele vai abrir, né? Então, Deus abriu o entendimento de Lídia, né? E aí a palavra diz que toda a casa dela se batizou. Olha que coisa linda. Ela ouviu, ela levou como uma missionária, todos da casa dela abriram o coração, né? E ali todos se batizam. E aí, logo após esse fato maravilhoso na vida dessa mulher, riquíssima, vendedora de púrpura, ela vai começar a fazer a obra de Deus. Como? Ela abriu a casa dela. Ela virou uma missionária hospitaleira. Ela constrangeu os missionários a ficar na casa dela. E a casa dessa mulher foi a primeira, foi uma base missionária para que os apóstolos, os missionários, né, parassem ali e fossem servidos de tudo. Olha a providência de Deus, né? Até cuidando dos missionários. Eles saem em missão, mas lá na frente, até as pessoas que eles podem ministrar, aceitar Jesus, eles também podem receber, acolher eles. Isso mostra que, apesar de ser próspera, rica, lhe faltava o essencial, que era o Jesus na vida dela. Faltava isso na vida dela. Porque não tenham dúvida, você que me ouve, ele que está aqui, que é um empreendedor, um empresário, ele é o autor de todo o nosso sucesso. Se há uma receita para o sucesso, eu vou te dizer, sim, há uma receita para o sucesso. Anota aí: amar a Deus sobre todas as coisas, temer ao Senhor, né? E tem mais aqui ainda, ó. Amar ao próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, a gente vai aprender a amar o próximo. Então eu posso ajudar o meu irmão, eu posso dar a mão ao meu irmão, eu posso lembrar que lá atrás alguém me deu um demonstrativo para eu vender alguma coisa, e hoje eu, sendo dono de várias coisas, eu posso fazer isso por outros sem ter rivalidade ou medo de que ele vai abrir uma loja e aí ele vai competir comigo, porque nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. O que a gente quer para nossas vidas, a gente deve desejar. Quarto, se engajar na obra de Deus. Então aí ela foi lá, abriu a casa, virou uma base missionária, ela já estava fazendo a obra do Senhor. Não deixou de ser empresária, não deixou de vender púrpura, mas também usou a riqueza dela para abençoar. Isso é muito lindo, né? E ainda, por último, abrir o coração e doar ao Senhor e ao seu serviço. Olha que coisa linda. É uma receita, né? Às vezes você... eu já dizimo, não preciso dar mais nada. Você não está dando, você está devolvendo o que Deus lhe dá. Agora, a oferta tem um mistério nisso aí. Ofertar é muito gratificante. Você sabia que até mais do que você ir ali e dar o seu dízimo? A oferta é algo assim que Deus te toca. Olha, esse mês faz um pix para Jardilene.
R$100, Jardilene. Faz um Pix pra Jardilene. Aí você vai lá e faz. Aí a pessoa te retorna. Minha irmã, era o que estava faltando para eu pagar a luz. Meu Deus, isso não tem preço. Então, doar, ofertar nas coisas do Senhor é simplesmente dizer muito obrigada por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não sei se ela precisava disso, com certeza ela não precisava, porque ela era uma mulher rica, né? E ela ficou mais rica porque ela se encheu da graça de Deus. E a maior riqueza dela não era púrpura. A maior riqueza dela foi a salvação que ela achou em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer hoje, você sonha? Você quer alcançar alguma coisa na sua vida? Parabéns para você. Você deve correr atrás disso. Mas eu quero te dizer algo. Aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Levanta a mão e diz assim: Senhor, eu te aceito. Estou dando a minha vida para ti. Porque vai ser a maior riqueza que você vai ter na sua vida. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nossa, que recado muito bom. E a própria palavra fala, né? Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Pedro e João estavam subindo a porta do templo, existia um homem ali pedindo esmola, e algo que ele deu, que valeu mais do que o ouro, maior, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda, toma posição. Você aí tem um dom de empreendedorismo, não para, não desiste, dê o primeiro passo, vá avante, porque o Senhor, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar a direção certa e você vai ser uma pessoa próspera e vai vir aqui no podcast, dizer, assistir o podcast, ouvir Deus falar comigo, seja sensível à voz do Senhor, né? Seja sensível à voz do Senhor. É verdade. Faça como essa mulher aí, ó, ela foi hospitaleira, ela abriu a sua casa para os missionários entrar. E a própria palavra diz, era uma mulher rica, né? Rica, vendedora de púrpura. Isso aí. Realmente, olha, maravilha. E Deus abençoa se você realmente tem temor a Deus, quando você é um empreendedor com Deus e obediente, e aquele que não é, você vê a diferença. Porque ele vai pensar no outro, ele não vai vender de uma forma errada, ele não vai tentar ganhar de uma forma ilegal, então tudo vai mudar. E Deus faz prosperar, não é isso? É verdade. Quando as pessoas realmente fazem de acordo com a palavra, com Amém. temor ao Senhor. É Porque tem que ter verdade. essa mudança de vida, né, nos empreendedores, que às vezes só pensa no lucro, esquece de Deus, porque está ganhando muito dinheiro, tem esse perigo E do também. próximo também. Mensagens maravilhosas, tanto o exemplo que ele deu, você também trouxe uma palavra muito boa. Amém. E que sirva aí para o coração de vocês, da gente também, em tudo que a gente fizer, né, consagrar a Deus. Eu agradeço muito sua participação. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas te encontram no seu negócio, lógico, e na sua rede social. Os seus endereços também, né? Obrigado. Então, nós estamos aí no Instagram, Bela Ótica, _. No meu Instagram, pessoal, Iranilson Lira. E as Bela Ótica estão 3 unidades localizadas no centro de João Pessoa, as 3 unidades Bela Ótica. E a localização, bem fácil, na Avenida Miguel Couto, ali próxima à Caixa Econômica, subindo, sentido Shopping Terceirão do lado esquerdo. A unidade 2 está ali por trás da Caixa Econômica. E a unidade 3 está lá na Praça do Ponto R$100. Mas as pessoas pelo Instagram podem fazer compras online ou não? Sim, Porque- pode sim chamar Mas lá é no só aqui, João Pessoa, ou você estende para outros locais? Fazemos atendimento online à distância quando o médico, o profissional da saúde, ele coloca as medidas que a gente tocou no assunto anteriormente, aquelas certo. aferições que chamam-se DNP, distância nasal pupilar. Muitas óticas dizem, eu atendo X, mas não tem essa preocupação. A Bela Ótica não, por isso que eu digo que é o diferencial. Agora mesmo atendemos uma pessoa distante e eu falei, quando for pro oftalmologista, pede para ele ou ela já aferir essas medições e colocar na receita, que aí a gente consegue fazer o restante. Conseguimos fazer o atendimento. Mas é isso, atendimento à distância. Mas óculos de sol você pode Óculos de sol, sim. Óculos de sol em qualquer vendemos, sim. situação. Desde eu queria aproveitar também, a gente tem um patrocínio, um apoio, inclusive a gente tem que reconhecer também e ser grato. O Sabor Expresso, né? Que você falou aí de uma pessoa que reconheceu. Por exemplo, ela tá bem, graças a Deus, ela já veio aqui no nosso podcast, cresceu, teve aquele início, dificuldades.
cresceu e hoje ela apoia um projeto como o nosso. É verdade. E que Deus tenha abençoado ela e que continue abençoando, que é a nossa querida Lucy. A né? Lucy Cleide, né? Ela é empreendedora desse restaurante Sabor Expresso. Fica ali na rua Olavo Bilac de Carvalho, número 122, no centro. João Pessoa. Tem no shopping Carro Legal. E também acho que tem na rua Olavo Bilac, número 108, Tambiá, aqui em João Pessoa. Pensou em comer bem? E uma comida maravilhosa e que caiba no seu orçamento? Sabor Expresso. Você vai sair de lá. Ah, e em detalhe, elas estão fazendo agora café da manhã para reuniões Olha aí. de empresários. Diferencial. Procura elas, tá? Sabor Expresso. Lucy Cleide, e muito obrigado pelo seu patrocínio aos isso, sábias mulheres, sim. viu? Um abraço para você, querida. Que Deus continue lhe abençoando. E também convidamos outras pessoas que queiram nos apoiar também, né, Deise? Então, verdade. A Bela Hora. Bela Ótica. Lá. Pensou em ficar lança, bonita. Pensou em ter, assim, um rostinho mais jovem. Bela Ótica. Bela ótica. É, isso aí, tá vendo? Vai milagre. O óculos faz a transformação. Um bom óculos que transforma. É verdade. Vá lá, porque os preços cabem no seu orçamento. Olha Aí, aí. detalhe, ele não é a Casa Bahia, mas ele divide, viu? Olha aí. Coisa boa. Pronto, o marketing Ó, o já marketing tá feito. vamos Se chegar na comprar. Bela Ótica e quiser ouvir lá no podcast, o Vamos desconto comprar. é especial. Gente, a gente tá brincando, mas é importante mesmo. Você também sabe investir no marketing, faz, né? Isso é importante. Porque... Hoje o podcast é uma vez por mês? Não, a gente tem 4 episódios, a cada semana a gente libera um, né? A gente A grava gente vai uma gravar vez por agora em junho. Ah, entendi. Mas olha, obrigada, viu? A gente tá Eu brincando agradeço, aqui. eu agradeço, Mas Maria, desejo que deixar. Deus abençoe Amém. cada vez mais seu negócio, Amém. que você possa empregar muitas pessoas. Sim. Sempre com a bênção de Deus aí, onde você colocar seus pés e suas mãos. E sua família toda, né? Gratidão, Verdade, seus gratidão. quatro bebês e sua esposa. Um Muito abraço obrigado. pra ela, viu? Obrigado. Deus continue te abençoando. É isso. Meninas, que bom estar com vocês. Maravilhoso, mais uma né? vez. Um agradecimento também ao Estúdio Encast aqui em João Pessoa, onde a gente grava esse nosso podcast com muito prazer, porque já está fazendo parte da nossa casa mensal aqui. É verdade. É um encontro mensal. aqui, Obrigada, muito bom. Manuel. Obrigada, Bertrand, aqui do Estúdio Incast. E você que está assistindo a gente, compartilha esse conteúdo, gente. Dá Se um inscreve incentivo no aí. canal. E inspira outras pessoas que Ativa o sonham, né, sininho. em ter um negócio. É sempre inspirador esse tipo de tema, tá bom? Vale a pena. Até a próxima, né? E não esquece de deixar o like. Às vezes fica assistindo na televisão. Eu mesmo tenho esse costume de assistir, colocando o celular lá e fico fazendo as atividades de casa. Aí às vezes passa despercebido. Então, dá uma paradinha aí, toca lá no like. É isso. Deixa seu like que vai nos ajudar. Um abraço, Deus abençoe você. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.